consigo nem mais ler. Já fico pescando. Os olhos pesam, que é uma beleza. Eu não sei porque que tem essa ideia que vovozinha tem que ficar lendo o livro e contando historinha o tempo todo. Não sei por quê. Meu nome é Vovó Fofete. Sou Vovó Fofete porque eu sou fofinha. E eu gosto de ser fofinha. Ah, esse negócio de comer pouco não é comigo não. Eu como saudável, né? Porque a gente sabe que gordura não faz bem. Certas coisas não faz bem pra gente. Por que vai insistir se a gente quer viver muito? Né? Mas eu quero viver muito. Muito e muito, muito. Você também quer viver muito? Ah, mas se você quer viver muito, você tem que aprender a gostar de envelhecer. Porque tem muita gente que fala, não me chame de velho, não. Tem gente que até esconde a idade, como se a idade fosse um peso enorme. Peso é gordura, e gordura se queima com, ginástica e fechando a boca para não comer muito. Mas a idade não é peso para ninguém, não. A idade é uma bênção. A idade nem todo mundo chega a essa idade. Eu me lembro que quando era pequenininha, eu queria chegar aos 18 anos. Porque quando a gente é criança, a gente quer ser grande, né? A gente quer crescer logo pra gente poder fazer um monte de coisa. E aí, a gente cresce e vê que a gente já não pode fazer um monte de coisa que a gente queria fazer antes. A gente queria pular, a gente queria brincar e já não pode brincar mais, porque aí a pessoa fala, isso é coisa de criança. Oxi! E aí você termina deixando de fazer coisas tão gostosas da vida, que é brincar e sorrir. Que agora você tem outras brincadeiras. Brincadeiras de gente grande. Trabalhar, pagar a conta, cuidar de filho, cuidar de marido, o marido trazer as coisas para dentro de casa. Gente, isso é envelhecer. Mas envelhecer ainda tem coisa a mais. Envelhecer, você vai aprendendo coisas e mais coisas no decorrer da sua vida. Envelhecer é muito bom, gente. A gente acha que não, mas é. Sabe por quê? Porque como é que pode? Como é que pode você viver muito e não envelhecer? Eu não consigo entender isso. Não, a gente tem que amar envelhecer. Porque se a gente não envelhece, a gente não tem uma história para contar. Não é verdade? Porque todo mundo tem uma história. E se a gente não tem vida, se a gente não ama o que a gente faz e não ama viver e passar os anos, como é que a gente vai ter história para contar? Como é que a gente vai ter marcas para deixar, gente? Olha as marcas do rosto da gente. Cada marquinha, ela tem uma história. Cada cicatrizinha do nosso corpo, ela tem uma história. É como as tatuagens que algumas pessoas colocam. Cada tatuagem tem uma história. E é essa história que compõe a vida de todos nós. Como é que é ruim envelhecer? Não, eu não consigo ver envelhecer como algo ruim. Envelhecer, gente, é algo muito bom. Olha as árvores. Olha as plantas. Olha os pássaros. Olha os animais. Todos nós envelhecemos. E é com muito amor que a gente tem que envelhecer. Mas envelhecer com vida. Envelhecer com vontade. Vontade de quê? De dormir? Não. Vontade de quê? De parar? Tá. Eu sei que dá uma dor nas pernas de vez em quando. Os ossos trincam, né? Tudo faz parte. Tudo faz parte do envelhecer. Você queria pular mais? Eu sei. Não dá pra pular muito, não. Mas, gente, dá pra fazer muita coisa ainda. Muita coisa. Porque envelhecer, sabe aquela coisa de você se sentir afagada pela vida? Eu sei. Pode acontecer de nem todo mundo tá ali presente, né? Às vezes a gente se sente só quando a gente envelhece. Porque envelhecer também, a solidão também faz parte. Às vezes. Porque se você ficar só pensando assim, poxa, eu queria que meus filhos estivessem aqui, queria que minha família toda estivesse aqui, e eu me vejo só. Será que você tá só? Tá não. A gente nunca tá só. Sabe por quê? Porque junto com a gente temos nossas lembranças e temos nossas histórias. A gente nunca tá sozinho. E tá, se uma família não tá, se um filho não tá, é porque ele tá construindo a sua história. Então, ele vai construir a sua história. E você já tá construindo a sua. Cada dia vai construindo uma história diferente e uma história mais gostosa ainda.
Porque, gente, a nossa história começa com o nosso acordar. O respirar. O nosso sorrir. E o nosso caminhar. Mesmo que a gente não ande com as nossas perninhas, ande em uma cadeirinha, mas começa com o nosso caminhar. E o nosso caminhar tá aqui, ó. Porque ninguém tá preso no corpo. Ninguém. A gente tem a nossa imaginação. E é com ela que a gente vai imaginar um mundo maravilhoso para todos nós. Envelhecer é muito bom. Eu amo envelhecer. Eu amo cada ano que eu alcanço. E quero alcançar muitos e muitos e muitos outros anos. Quero ficar com aquelas ruguinhas, aquelas marquinhas no rosto, aquela mão trêmula. Sabe por quê? Porque cada tremor da minha mãozinha, cada dorzinha que eu senti no meu corpo, eu vou olhar para trás e vou pensar: essa é a minha história. Essa é a minha história. E todos nós temos que ter uma história nessa vida. Agora eu vou escrever um pouquinho da minha história. Viu? Vou pedir licença a todos vocês. Eu não falei meu nome? Falei. Vovó Fofete. Até o próximo, com outras histórias para contar. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Onde eu botei minha caneta? Faz parte do envelhecer. Esquecer aonde colocou as coisas. Meu Deus, onde foi que eu coloquei minha caneta? Não sei. Mas depois eu acho e vou mostrar pra vocês o que eu escrevi hoje.